A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a parte da infraestrutura, né, da norma, fazendo um pouco do comparativo entre a norma 5 e a norma 6, mais o plus que a gente teve nessa norma 6, que é a parte das inovações técnicas e do ESG, né, na parte da sustentabilidade ambiental. A gente vai falar um pouquinho também, fazendo um comparativo técnico, né, entre a norma 5 e a 6. A gente vai ter um foco maior na segurança estrutural, proteção radiológica, sustentabilidade, fazendo auditoria prática e adequação institucional. O que a gente colocou agora nessa parte desses slides? O que mudou na parte da infra, né, nesse patamar? Na norma 6, a infraestrutura deixa de ser apenas uma condição mínima de operação e passa a ser um pilar estratégico de sustentabilidade institucional. Uma mudança muito importante na norma, né? E agora a estrutura física interfere também na segurança do paciente, nos impactos dos custos operacionais, determina o posicionamento de mercado, afeta os riscos legais e ambientais e também influencia a competitividade e o crescimento. Então, o que a gente teve de mudança, né? Vamos falar um pouquinho do princípio 5, que antigamente na norma 5 do PAD era gestão de infraestrutura, radiação e segurança. O foco era principal nas partes das instalações físicas, dos sistemas prediais, aquela parte de manutenção, as blindagens, segurança do trabalhador, segurança do paciente e o cumprimento legal. A lógica era garantir que o serviço funcionasse de forma segura. E o que era exigido lá no critério 5.1? Concentrava muito na parte do conforto e privacidade do paciente na jornada, né? A conformidade com as RDCs e o CNEM, as áreas controladas e de livre acesso, as blindagens, sinalizações e acessibilidade física. O que era exigido também era mais a parte de manutenções prediais, o manual de biossegurança com os treinamentos, o treinamento obrigatório, né, de rota de fuga, toda a parte do plano de contingência, que era core, né, era um pedaço que era core, um critério core, os controles de acesso, monitoramento de energia, água, climatização e as doses de radiação, o controle e registro de doses de radiação. Qual era o foco que a gente, discutindo no nosso grupo, a gente colocou nesse slide? O perfil da norma 5 era mais parte técnica, operacional, a parte legal, né, de toda a infra, a segurança, a parte da radiológica, segurança radiológica e estrutural. Não existia ainda na norma 5 a parte da gestão ambiental estruturada, não tinha indicadores ambientais e o ESG não fazia parte da auditoria. Aí o Carlos vai falar para a gente um pouco da transição, né, Carlos? Do que mudou. Beleza. E depois de muita discussão, né, consulta o jurídico, as normativas, né, legislação que foram alteradas, RDCs, então tudo isso foi analisado e incorporado na norma 6. A ISPA, né, também, depois que validou todo o processo, a tendência, né, do ESG nas instituições, então não tem como fugir mais, né? Daqui para frente a norma já vai exigir, né, a questão da parte ambiental, social e governança, né? Então, transforma a lógica aqui de infraestrutura como suporte para infraestrutura como estratégia, né? Então vai fazer muito mais parte aí do dia a dia e indicadores e de desempenho das empresas, das clínicas e hospitais, como antigamente, né, na norma anterior. Então agora o que que vai importar, né? A questão da sustentabilidade. Então vai a medição de tudo isso, né? Todos os programas que existem agora vão ser mensurados, precisam ser mensurados aí para ver o impacto disso tudo, né? A perenidade, então a constância de todo esse processo, né? Durante o ano, durante os meses,
a periodicidade, né? A eficiência dos processos, né? Então, o que a gente tinha lá de indicadores anuais, de documentos anuais que eram avaliados, agora a gente precisa olhar com foco maior, principalmente no desempenho desses indicadores, né? Governança, né? Uma prática aí que deixou de ser fundo de quintal, deixou de ser pessoal, né, e se transformou numa coisa mais profissionalizada, né? Então, um exemplo são as grandes instituições que, né, têm aí nos seus contratos os CEOs, pessoas altamente capacitadas, e aquelas clínicas menores ali, a exigência aí da profissionalização do processo, né? Então, a questão da governança aí exigindo um pouquinho mais nesses quesitos da norma 6, responsabilidade socioambiental, né? Então, pequenas ações que antes não eram nem mensuradas, a questão dos resíduos, né? Que simplesmente você contratava uma empresa, ia lá, fazia a coleta e pesava tal, e era bem mais ou menos. Hoje, a ideia é da gente trazer mais para perto da gestão isso, né? Fazer todo uma análise desses materiais, por exemplo, né? A questão da energia solar também é uma prática que praticamente, assim, desde o pequeno até o grande empreendimento, está trabalhando nisso, né? Então, a norma 6 vai trazer bastante melhorias nesses quesitos aí. E a nova organização aí na norma 6 também, né? Os princípios exclusivos da norma 6 que antes não tinha. Então, ele vem como um princípio 5, infraestrutura e sustentabilidade ambiental, né? Dividido oficialmente ali em dois itens, o 5.1, que é sobre a infraestrutura, e o 5.2, que é sobre a gestão ambiental, falando sobre ESG aí. E aí os dois blocos, né, que a gente fala aí que são auditáveis, né? Na questão infraestrutura, é a estrutura em si, né, predial, que seja ela, e o histórico ambiental, então as práticas ambientais, sociais e de governança aí aplicadas nas clínicas auditadas, né? Então, aqui no item 5.1 da norma 6, né, a infraestrutura, a questão moderna e estratégica, né, ela nasce uma infraestrutura aí planejada, controlada, monitorada, segura, inclusiva, documentada e auditável. Então, coisas que na norma anterior a gente tinha aí uma coisa mais superficial, uma visualização de documentação. Agora a gente tem uma coisa mais estruturada aí para poder trabalhar nas auditorias, né? Então, os critérios aí, ó, planejamento arquitetônico. É, então, coisas que a gente ia lá e o arquiteto ou o engenheiro fazia um projeto e tal, e praticamente a clínica não participava tanto assim, né? Aqui a gente vai começar a dar uma olhada um pouco mais a fundo, né? Controles de acesso, agora é um item core. Então, é todo cuidado na questão de acesso, né? A identificação dos pacientes, a identificação dos acompanhantes, fornecedores dentro da instituição, principalmente aí com as regras de restrição de área de acesso. Então, questão de controle de acesso aí vai começar a ter um olhar diferente. O plano de radioproteção, também um item core. Então, a gente percebia que durante algumas auditorias, o físico que contratava uma empresa lá, tinha lá, ele vinha, fazia Ctrl+C, um Ctrl+V, né? E a clínica praticamente
às vezes nem lia o que estava escrito ali naquele plano de radioproteção. Chegava ali para os biomédicos, para os tecnólogos, técnicos de radiologia, ninguém tinha muito, assim, conhecimento sobre a questão do plano de radioproteção. Então, vai ser muito bem cobrado como um item core, né? Então, vai ser bem cobrado nesse sentido. A gestão de doses, né? Então, hoje, com os equipamentos, digitais, a gente tem essa facilidade, né? Tanto nas mamografias, densitometrias, os tomógrafos, raio-x, então facilita bastante essa mensuração de doses. É, vai ser um critério bem apertado também no quesito core aí. Zoneamento de ressonância é lei, é obrigatório, 611, né? Então, ela é efetiva, né? Algumas vigilâncias sanitárias no Brasil já está começando a cobrar das clínicas, inclusive a minha aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. O pessoal já veio aqui, já notificou e já teve que fazer alteração de projeto, fazer alteração na parte estrutural de identificação, né? Então, está sendo bem cobrada aí. Acessibilidade inclusiva, né? Então, o respeito aí, nem a, a, a RDC 50, se não me engano, que fala sobre a questão estrutural, né? De acessibilidade, mas as identificações, todo esse processamento aí na questão de acessibilidade, vamos colocar aí também na norma 6 bem inclusiva, e questão de manutenção estruturada, né? Então, todo o trabalho aí que a gente vê hoje, as clínicas elas estão bastante empenhadas, né, em manter os equipamentos bem alinhados, manutenções em dia, documentações, né? Então, os critérios mais estratégicos aí na questão da infraestrutura, né? O comparativo direto ali entre a norma 5.1 e a norma 6, né? Então a gente vê aqui as dimensões. No caso aqui, a abordagem, a norma 5.1 ela era um pouco mais técnica, a norma 6 ela já vem mais estratégica, né? A questão do ambiente, na norma 5 ela era um pouco mais estática, e na norma 6 agora ela é bem mais gerenciado, né? Ela é bem mais cobrado aí. No quesito ESG, na norma 5.1, ela não tinha, né, quase nenhuma participação, apesar que a 5.1 foi revisada lá em 2022, 23, se não me engano. Então, agora que a norma 6 ela é obrigatória, né? A gestão de doses na norma 5 ela era bem deixada ali no cantinho ali secundário, né? Hoje ela é um item core, então vai ser bem cobrado esse quesito de doses. O zoneamento, né, na área da ressonância era uma questão mais técnica aí, não muito cobrada. Agora é lei obrigatória, né? Então entrou em vigor, a gente vai cobrar como item core. Acessibilidade. Antigamente a norma 5.1 tinha a questão mais física ali, uma estrutural e tal. Agora a norma 6 ela vem mais inclusiva, né? Então, um olhar diferente para as necessidades individuais de cada cliente, cada paciente, cada pessoa aí. E as dimensões aqui no quesito planejamento, né, na norma 6 era um item bem básico, né, questão de predial, estrutural. Então você tinha lá, bem simples as cobranças aí no item da 5.1. Agora a norma 6 ela vai ser mais integrada, né? Então, a gestão vai ser mais efetiva nesse quesito aí. Aqui a gente tem o SG, né, na acreditação. Agora ela é um critério, então ela é super efetiva aí. Para alguns é novidade, mas para outros já é uma realidade, né? Então
A gente que está aí no dia a dia das clínicas, na parte educacional, né? Então a gente vê muito falar sobre esse assunto nas grandes empresas e agora já trazendo para as pequenas também. Então a questão ambiental, social e de governança aí trazer bastante na norma 6, que ela virou regra. O item aqui, ó, sustentabilidade, ela vai virar uma evidência, né? Então, quem não se adequar aí vai levar uma não conformidade. Então, o ideal é que a gente, se tiver alguma dúvida sobre como funciona, como mensurar, como medir, o CBR está à disposição, né? Então, nós temos uma equipe aí dos auditores também, tem bastante conhecimento nessa área. Impacto ambiental também virou indicador. Eu estava até conversando esses dias com um pessoal que, assim, é, eles me perguntando sobre o ESG, eu falei assim, olha, coisas simples que vocês fazem aí, por exemplo, a torneira com acionamento automático. Então, essa torneira vocês têm uma certa redução no consumo de água, né? Lâmpadas de LED, vocês também, né, pode mensurar isso e conseguir trazer aí dentro da questão ambiental, a questão da governança, né? Então, você tem lá uma estrutura bem organizada dentro de uma empresa, você tem ali as áreas, os setores, coordenadores, diretores. Então, a questão documental, um setor de qualidade mais estruturado, né, um sisteminha ali para ajudar na parte de gestão dos indicadores, então isso ajuda muito, né? Aqui agora já no item 5.2, né, da norma 6. Então, ele falando aqui sobre o ESG, né, formalmente aí. Então, como que ele vai, os critérios aí, né, oficiais. Então, aqui, um programa de resíduos. Apesar da gente já ter isso, atualmente em execução nas clínicas, né, nas empresas, nos hospitais, a gente vai agora, a ideia é mensurar um pouco mais isso, é criar um indicador, é fazer uma mensuração, como que eu posso reduzir o meu consumo ali de resíduo, né? O que que eu posso melhorar nesse quesito, né? Processo de reciclagem também bastante clínica já tem essa prática, mas não tem a mensuração, né? Vamos dizer, tem alguns programas internos que fazem processo de reciclagem, mas ela não tem uma mensuração, não tem um acompanhamento, um indicador, alguma coisa assim. Então a ideia é a gente começar a trazer essas questões aí, né? Uso racional de energia. Então a gente tem aí amplamente a questão das usinas solares, a questão do mercado livre de energia, né? Todo mundo sabe que a área da radiologia consome muita energia, então são práticas bacanas aí e acessíveis, né? Que pode ser executada. Gestão de água, né? Acabei de dar um exemplo simples, né? Que é o acionamento da torneira eletrônica ali, automática, né? Então, essa é um modelo que pode ser mensurado, usado. É, outras práticas aí mais fáceis também de implementar. Políticas ambientais escrita, né? Então, hoje a empresa que traz essa política, traz essas práticas ambientais para dentro do teu negócio, ela tem uma estruturação diferente, né? As pessoas, a cultura vai melhorando dentro da própria empresa aí. Então, agora aqui a questão da obrigação, né? O processo obrigatório na norma 6 no 5.2, ó. Então, é documentar os processos ali, a execução das ações, né? O monitoramento aí, através, às vezes, de indicadores e análise crítica desses processos, né? Para olhar com a questão mais de gestão aí no processo de qualidade. O impacto institucional, né? Aqui a gente fala também sobre a estrutura que virou estratégico, né?
Então, na norma 6 a gente vem ali, a instituição ela tem uma valorização, né? Porque você mantendo uma estrutura mais adequada dentro das normativas. Então você tem a valorização do teu prédio, do teu negócio, né? Risco jurídico, você reduz essa, você mitiga essa questão de risco jurídico, às vezes através de um risco de queda ali, um degrau que tenha mais a menos, uma rampa que está mais adequada, né? Um corrimão. Então, coisas simples que às vezes a gente, com um olhar mais crítico agora, com a questão da infraestrutura no Norma 6, vai ajudar bastante. Custos operacionais reduzem. Então, se a gente vê aí a questão da economia, né? Vamos lá, vamos implantar um sistema para reduzir a questão da impressão de papel, né? O uso do filme, né? A gente vê várias práticas aí em várias clínicas e deixando de usar o filme para usar o papel. Aquelas que usam o papel já está reduzindo, já usando um sistema de um software, um aplicativo, né, para poder acessar imagens e tudo mais. Então deixa de colocar esses custos operacionais e ambientais também. A imagem, né, da instituição cresce, melhor. Então, assim, depois que uma clínica, um hospital, ele tem a acreditação PAD, é enxergado com outro olhar ali na própria região ou na próprio meio médico, né? Então, ter essa titulação, essa acreditação ganha credibilidade no mercado e a sustentabilidade vira vantagem competitiva. Então, o ESG ele vem para trazer essa cultura para dentro dos pequenos negócios, médios negócios e dos grandes que já estão em prática. Então, a questão da sustentabilidade na vantagem competitiva, você reduz custo e eleva a qualidade, né? Aqui a gente traz também a questão da auditoria dos critérios 6, né, de como fazer essas auditorias, um roteiro prático aí para uma auditoria interna, simples, e às vezes até para nós, auditores externos aí, quando for atuar nessa área da infraestrutura e do SG. Então aqui na infra, o item 5.1. Então, aqui, ó, laudos técnicos, né? A gente analisar a questão dos laudos técnicos, o plano de radioproteção, né? Então, muitas auditorias realizadas, a gente vê que não tem muito, assim, o interesse das pessoas em ler o plano de radioproteção, deixa muito por conta das empresas terceirizadas. Então, a gente focar bastante aí na leitura, no propósito ali desse documento. O controle de acesso, né? A gente, habitualmente, quando faz uma auditoria olhando de fora, a gente já chega olhando a entrada da clínica, o acesso ali no calçamento ali, é, internamente a questão dos elevadores, escadarias, né? Banheiros adaptados, então esses critérios aí, rota de fuga, inclusive, né? A gente já vai batendo o olho, já vai checando isso. Gestão de doses. Então, alguns critérios, né, na área se não me engano, nas tomografias, ela era um pouco mais cobrada no na norma anterior. Então, agora aqui o ideal é a gente desenvolva junto aí indicadores de dose. Então, pegar ali o que a gente consegue, os equipamentos hoje em dia fornecem, né, esses relatórios, essas informações, então fica muito mais fácil. Zoneamento da ressonância. Hoje já muitos lugares já é uma prática, né? Então, assim, a gente já chega, já observa que tem todo um critério de segurança nessa questão de zoneamento. Os registros de manutenções, né? Então, a gente vê aí planos de manutenção predial, planos de manutenção de equipamentos, área da TI. Então, a gente vê práticas que
vai melhorando com o passar do tempo. Então, o processo de melhoria desses quesitos de registros de documentações vai melhorando a cada vez mais aí. Questão de sinalização, né? Então, basicamente, algumas acessos de restrição de ambientes, né? Então, como lá no zoneamento lá da ressonância tem as áreas de restrição, as sinalizações desde a entrada ali da unidade hospitalar ou da clínica, importantíssimo, né? A gente checar isso em auditoria. Questão dos treinamentos, né? Eu estava até conversando com uma equipe hoje, não basta mais você ir lá, montar uns slides, dar um treinamento e passar uma lista de chamada. Hoje em dia isso já é do passado. Então hoje a ideia é montar, estruturar um treinamento, fazer a lista de chamada e fazer um testezinho com a equipe para ver a eficácia desse treinamento, se o pessoal captou a ideia do treinamento, se não captou, refazer esse treinamento, aplicar ele novamente. Então, assim, ter uma constância dos treinamentos, um planejamento de treinamentos, né? Então, não é simplesmente vai lá e dá uns slides e tá tudo certo. Não, a ideia é a gente melhorar o que a gente já fazia antes. Questão das rotas de fuga. Então, hoje os bombeiros aí, os alvarás de bombeiro, praticamente está exigindo no Brasil todo, né? Então, para o funcionamento das unidades, é obrigatório a questão do alvará dos bombeiros e a rota de fuga entra muito em cima disso. Treinamento da equipe para evacuação, principalmente dentro das salas de exames, né? A gente começar a focar bastante nisso. E o item 5.2 na questão do ESG, então aqui o PGRSS muito parecido com a questão do plano de radioproteção, né? Deixa na mão dos terceiros, o cara faz ali bem do jeito dele, ninguém lê direito. Então, a ideia é nós pegarmos esse documento, fazer uma revisão, procurar aí uma melhoria dentro dessa documentação e a prática logo depois da revisão desse programa, né? Contratos ambientais. Então, a gente tem ali a questão dos resíduos, é o mais comum, né? A questão da lavanderia, a questão de outras empresas terceiras aí que faz esses processos ambientais. A questão da coleta seletiva, algumas cidades, né, já tem bastante efetiva essa questão, e alguns condomínios, né, por exemplo, clínicas que está anexo a edifícios que têm essas práticas, né, de coleta seletiva, bem bacana também. Consumo de água e energia, né, a gente já falou sobre. A política ambiental, então, é uma prática de cultura, né, entre as grandes empresas, então está chegando isso para todos nós aí, para a gente colocar em prática essa questão. Campanhas educativas, né? Então, na área da saúde, né, a gente, por prática, tem muito isso, né? Higienização das mãos, que é uma coisa bem simples, que a gente aplica bastante. E a questão agora é do conhecimento para as pessoas, né? Então, usar as ferramentas disponíveis para a gente trazer tudo isso aí. E resíduos eletrônicos, né? A prática de descarte correto, né, desses materiais, muito importante também e mensurável aqui no caso do ESG, né? Então aqui, ó, alguns passos, né, que a gente montou para como implantar os critérios aí, né, da norma 6 e um método simples aí em 4 etapas, bem simplesinha. O diagnóstico, né? Então, mapear o risco da estrutura dos ambientais ali. Então, fazer uma leitura, né? Visualizar, mapear esses processos ali.
Organizar a documentação, né? Então, o plano radiológico, ler o plano radiológico, incluir dentro dele essas questões de estruturas e ambientais ali. O PGRS, mesma coisa, né? A gente chamar a empresa terceirizada para sentar junto com a equipe de qualidade, montar esse processo efetivo, montar ali documentação da política ambiental, cronograma de manutenções, né? Coisas que a gente vem melhorando com o passar do tempo aí com a norma do PAD. E mapa de risco. Então, os critérios da ISO, né, que traz o mapa de risco lá de uma forma mais simplória, e cada metodologia, cada clínica tem o seu jeito de mapear, de organizar, mas que tem ali pelo menos um critério mais técnico para poder melhorar isso. E os treinamentos também, que é o que a gente acabou de falar. Não é só montar um slide e chamar o pessoal e passar lá e tudo certo. Então é mensurar o aprendizado, ver como que o pessoal aderiu, né, ao conteúdo. Depois vem o processo ali da execução, né? Como que vai implementar esse processo? Então, olha lá, coleta seletiva. Poxa, coloquei ali um cesto ali para materiais descartáveis, separei ali na minha área administrativa ali meus papéis que eu vou descartar, é, a coleta de exames anteriores dos pacientes, que às vezes o paciente leva e deixa na clínica e a gente fica guardando aquele material ali. Pode recolher ali, fazer o descarte correto desse material. Controle de acesso. Então, até a gente tem aí algumas metodologias, né, de como fazer esse processo de controle de acesso. Então, desde os mais efetivos aí, um crachazinho ali do acompanhante, do paciente, a pulseira, o adesivo. Então, assim, tem algumas metodologias, cada unidade, cada clínica aí pode, ver a melhor opção. As sinalizações, né? Então, assim, quanto melhor, né, as pessoas conseguirem identificar onde que elas estão, como elas podem entrar ou sair dos ambientes, né? Então, também tem várias metodologias das faixas, por exemplo, dentro dos hospitais tem uma prática já mais efetiva. Outras têm sinalizações mais aéreas, outras mais visuais, coloridas. Indicadores ambientais, né? Então, a gente começar a mensurar aquilo que a gente realiza. Às vezes a gente faz, mas não tem uma mensuração. E checklist de tudo isso. Faz ali um checklist para não esquecer e vai fazendo etapa por etapa, concluindo, faz a mensuração, mensura mensal, trimestral, anual, aí vai de cada indicador de cada processo. E depois vem o monitoramento, né? Então, no caso aqui, o acompanhamento das doses, né? Você pega aí uma série histórica, você começa a mensurar o tanto de dose que você aplica, depois você começa a pegar cada paciente que toma a dose, você fazer essa mensuração individualizada, né? Então, você cria critérios ali bem mais minuciosos. Questão de consumo, né? É a mesma metodologia aí, por exemplo, do álcool em gel, né? Como que a campanha do álcool em gel está sendo produtiva? Você vê pelo consumo de material. Então, se a gente tem ali a injeção de contraste, a injeção de soro, a questão dos materiais de limpeza, a questão dos materiais impressos, né, que muitas clínicas têm essa tendência de fazer um envelope, fazer a pasta e tal. Os incidentes aí, registrar todo o processo. Hoje nós tivemos uma experiência numa auditoria em que a clínica ela implantou um QR Code no crachá dos funcionários e que nesse crachá é um link ali com um QR Code para fazer as notificações. Então, foi uma prática assim muito legal. Eu pelo menos nunca tinha visto. Já vou dar um Ctrl C ali, porque é muito simples, muito prático.
E parece ser eficaz, né, pelo resultado que a gente viu nessa auditoria, nessa clínica lá. Questão das manutenções, né? Então, é, se existe um plano de manutenção, existe ali um acompanhamento, a execução, a conclusão, a efetivação desse processo de manutenção, né? E as não conformidades, né? Isso aqui é um critério, assim, ruim, um indicador muito ruim para todas as auditorias que a gente basicamente analisa, é as notificações das não conformidades, né? Então, dificilmente você vê uma quase não conformidade, um quase incidente, ali um registro desses processos. Então, a importância desse monitoramento aí para implantar esses critérios. E para a gente fechar, gente, a inovação aí, né, da norma 6, o que que ela muda na verdade, né? Então, aqui em primeiro lugar, né, a infraestrutura virou um sistema de gestão, né? Então, ela não é simplesmente a manutenção, né, organizando nada, já chegou no patamar mesmo da gestão. Gestão de doses agora é obrigatório, tem um peso grande aí na norma 6, né? A política ambiental também é obrigatória. Então, é elevar o nível, né, das instituições que têm a acreditação e daquelas que não têm, mas querem ter, já começar aí do nível com a política ambiental dentro do teu negócio. O ESG também virou um critério de auditoria, né? Então, não tem como fugir. A gente precisa colocar em prática, né, a questão do ESG. Zoneamento da ressonância obrigatória, é lei, não tem nem que comentar, então é executar esse processo. E o foco na sustentabilidade real, né, palpável, verdadeira ali, né? Então não tem aquela de falar, ah, eu faço tal atividade, a gente faz não sei o quê. Eu falo, ok, mas cadê a mensuração disso? Como que vocês conseguiram chegar nessa? Ah, não, a gente faz aqui por de coração mesmo. Eu falo, então não adianta nada. Então a ideia aí de colocar a questão da sustentabilidade mesmo no papel, fazer a continha ali, uma regrinha ali para poder ver o que que realmente traz de benefício para o negócio. Pessoal, por hoje é isso. Falei bastante. O Jonas também aí falou muita coisa. Estamos abertos para perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Podem ficar à vontade, um de cada vez. Carlos, boa noite. Bom, primeiramente, eu faço parte do grupo, parabéns pela apresentação do Jonas e do Carlos. É só um ponto que a gente discutiu bastante lá no grupo. Estão todos me ouvindo? Ah, obrigado. A gente discutiu bastante no grupo e é importante, né? Quando fala em especial gestão de dose, né? Porque acabou sendo item core, gestão de dose, né? A gestão de dose do colaborador, ela é que nos dá menos problema, porque hoje é tudo informatizado, né? As empresas, tanto ProRádio, Safra, TecRádio, elas passam isso, né? Já quando tem algum valor acima do recomendado lá, ela já finaliza. Mas um ponto importante, eu acho que merece destaque até para nós durante a auditoria, é entender, eu acho, um pouco essa gestão de dose, né? Porque, como o Carlos falou, a tomografia, a mamografia digital, alguns DRs que tu compra o sensor na saída do colimador lá, tu consegue quantificar a dose. Mas, em especial no raio-x, ainda com o CR, que é uma grande quantidade de, de clínicas que possui, eu não consigo fazer essa conversão nem gerar um relatório de doses estruturado em padrão Dayton. Tá? Mas é importante só deixar claro que o cliente não precisa se eximir em não fazer a gestão de dose. Que lá nas instruções normativas, né, tem os valores de dose de referência para pacientes padrão. Então, ele pode usar lá no anexo 2 ou 3, não lembro, em especial da instrução normativa 90, né, ele pode usar aquilo como valor de referência. Então, a gestão de dose lá, seja físico, biomédico, quem for, ele pode definir os protocolos para
crânio, tórax, coluna, né, cervical, lombar, e criar valores de referência para os profissionais. Ele não vai conseguir fazer uma gestão de dose estruturada no padrão Dicom, mas vai nos garantir, ou melhor, vai evidenciar a preocupação dele com a gestão da dose e que ela é vista aí cada vez mais, digamos, semestralmente, anualmente, né? Porque para esses sistemas mais antigos, em especial com CR, nós teremos problema para evidenciar isso no padrão Dicom, né? É um ponto importante de como evidenciar. Tem valores de referência, sim, nas instruções normativas, e aí o auditado ele pode tomar como base para criar a política dele de gestão de dose. Muito boa aí a referência, né, Roberto? Que bom que você trouxe aí. E é uma dúvida, né, de muita gente. Como que eu sei que a dose está adequada, né? E o fabricante ali pode ajudar na questão dos relatórios, mas é igual você falou, né? Muitos aparelhos ainda analógicos e a referência igual você trouxe aí, né? Posso contribuir? Opa, Deve. vamos lá. Muito bom, Roberto, ter lembrado isso, porque inevitavelmente terão algumas situações em que nessa transição, pelo menos porque a gente acaba pensando que, por exemplo, o Roberto disse do raio-x, né, que a gente não tem a referência ali, não tem o relatório, não sai em formato DAI com essa dose, porque o equipamento, a configuração de técnica é analógica, né? Então a gente digitaliza a aquisição, mas a gente não digitaliza a técnica. Então isso não é possível ser feito. Entretanto, é bem importante isso que o Roberto falou, cara, da gente ter uma referência normativa relacionada é como se fosse uma estimativa de dose, né? Ou seja, como se fosse um valor de referência, mas é uma estimativa de dose considerando técnica. E isso a gente vai ter que. Eu acho que a gente vai ter um papel muito educativo com os clientes em relação a essa possibilidade, porque realmente a norma, essa parte da exigência da ICON, acho que já foi uma evolução e considera que Hum. sim, a gente já está mesmo no ponto de uma digitalização mais presente no serviço, mas ainda existe um contingente de equipamento muito grande que é analógico e que foram transformados para digitais. Então, ou seja, só que essa transformação não é perfeita, né? Então você tem nesse ponto aqui do requisito, você tem um gap. E aí provavelmente o cliente vai ter muita dúvida em relação a isso e é importante que todo mundo esteja alinhado aí. O Roberto, você podia fazer um mini parecer aí com umas referências, compartilhar com a gente lá no grupo lá, você que já tem toda. Você é o cara, né, da física, né? Então, mandar pra gente essa Carlos referência lá e pra gente já ter Anderson, isso mais fresco. Diga. Te botei na roubada, acabei, né? não, acabei de mandar para o Carlos pedindo para ele compartilhar aí na tela para vocês terem essa ideia, né, dos valores. E um outro cenário que é preocupante também, né, pessoal? A gente fala aqui, se preocupa muito com raio-x, né, com tomografia, mas lembra que essa dimensão, ela também é extensiva à medicina nuclear, que é um outro cenário também, né? Nossa, verdade. Entendeu? Então, assim, tá falando... Anexo 2, Carlos, por favor. Então, quando a gente observa, né, falar em raio-x, é um cenário, né, mas temos também medicina nuclear, né? A CENEM não tem isso definido, né? Até estava falando com o Carlos Henrique mais cedo, né, de pensar em definir um protocolo para pacientes padrões, né? Com atividade, transformar essa atividade, né, em dose, para a gente poder ter um referencial do que é algo seguro, do que é algo extrapolado para o paciente, né? Aqui, como vocês estão vendo, ó, deixa bem claro, né? Os valores sugeridos para um paciente adulto, né? 1,70 m, 1,72 m, 75 quilos. Então, o cliente ele tem como ter uma referência de valores para saber se ele está trabalhando muito acima ou muito abaixo, né? Isso impacta lá na qualidade final da imagem e posteriormente no laudo, né? Perfeito. Maravilha aí. Eu já ia pedir, ele já entregou. Muito bom.
Muito bom. Uma coisa também que eu queria destacar ali quando vocês falaram de gestão de acesso, né? Teve uma inclusão também relevante sobre gestão de acesso de materiais. A gente é muito focado em pessoas, né? Nessa parte de acesso, mas agora a gente também tem uma questão relacionada a materiais incluídas aí. Então, isso também é algo que eu penso que a gente vai ter que educar alguns clientes em relação a isso, porque existe um recebimento de materiais, mas isso não necessariamente tem a ver com acesso de materiais. Pode ser acesso de materiais para uma obra, pode ser acesso de materiais de um equipamento novo que chegou. Então é importante definir os critérios de armazenamento. Então, por exemplo, acabei de receber sei lá, vou receber uma ressonância magnética. Como vai ser o critério de acesso, né? O zoneamento de uma máquina que está em instalação, mas está com campo magnético ativo, né? Aí a gente pensa assim, zoneamento da ressonância. Você já pensa a máquina funcionando e atendendo o paciente. Mas e nesse período em que a máquina eventualmente está ligada com campo ativo e você tem um término de uma obra, né? Uma finalização de um design de gaiola, por exemplo, né? Tá previsto isso, porque dificilmente vai coincidir uma auditoria com uma situação dessa no cliente, né? Que ele está colocando uma ressonância. Mas é importante a gente, olha, vocês têm, na gestão de acesso, verificar isso. Vocês têm um protocolo para quando tiver alguma intervenção na sala de ressonância magnética, seja para alguma manutenção, por exemplo, manutenção não correlacionada com a máquina, um duto de ar-condicionado que vai ser limpo na sala, ou uma questão de, às vezes, de iluminação, né? Já vi várias vezes acontecer, tá? O cara contrata um eletricista não especializado para trocar uma lâmpada na ressonância, cara. E aí o cara entra lá de celular, com carteira, moeda, enfim, maleta de ferramenta, né, escada inadequada, dá tudo isso. Então, essa previsão, e eu achei muito importante esse ponto de gestão de acesso, trazer essa questão de acesso de materiais, que amplia muito esse controle, principalmente na sala de ressonância, que vamos dizer assim, é uma sala que, independente da situação exame, não exame, clínica aberta, clínica fechada, ela apresenta risco de acesso. Né? Então, assim, é um risco permanente. Não existe situação em que, a não ser não quenche, né? A máquina quenchou, tudo bem. Mas, fora isso, não existe situação onde a sala de ressonância não deva ser controlado e o acesso muito bem posicionado. E para essas questões que às vezes a gente não consegue encontrar na visita, é importante a gente cobrar que tenha protocolo. Por exemplo, de repente, a Laura está aí, talvez pode contribuir também, incluir isso na gestão de risco, né? Que é algo que a gente não contempla. Vai ter obra na ressonância, como é a gestão de acesso de materiais? Qual material pode entrar, não pode? Na dúvida, se o material é compatível ou não, o que fazer? Né? Ó, Aí, enfim. uma prática corriqueira, né? O pessoal da limpeza, no horário que tá todo mundo longe, o pessoal sozinho ali, e de repente tá lá uma máquina de limpeza de piso grudada na ressonância, né? A Aspirador de pó. enceradeira, algo do gênero, né? Enceradeira, é. E sabe onde está o problema nisso? O cara que é regular, ele tá treinado, ele sabe, ele tem medo, ele já foi É. sensibilizado. Mas às vezes o cara não foi, né? E aí colocaram alguém para cobrir ele lá. É terceira limpeza, é Exato. terceirizada, né? Aí esse Trocou cara a chegou empresa lá, o terceirizada. cara caiu de paraquedas, opa, tem que limpar, bora limpar, né? A questão hospitalar também, né? Muito leito, né? Desce para fazer exame de ressonância, por exemplo, vai com aquele kit ali da UTI. E assim, se você não cria essas barreiras ali, a sinalização e tem ali um critério, né? Você quer ver um negócio que sempre me chocou, assim, pra terminar também, pra não ficar falando muito na cabeça de vocês, né? Teve um hospital uma vez que eu estive lá não como auditor, mas como consultor, que os caras tinham uma prática de descer paciente com bala de oxigênio no meio da perna e coberto por lençol.
Então, assim, cara, o negócio essa Ninguém tipo, vê. é o caos, exatamente, é o caos. A chance É. de dar um problema é muito grande, né? A chance de ter um problema é muito grande. Mas é isso, cara. Foi ótimo aí. Parabéns pra vocês aí pelo trabalho também. Ótima exposição. Muita coisa pra gente trabalhar, né? É. Pra Wander, gente refletir. Ó, o Roberto aí, Lucimara também. Deixa eu deixar o povo falar. Oi, Wander, Lucimara. Boa fala no noite, boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação, excelente explanação, né? Então, falando também dessa questão de segurança que o Carlos trouxe aí com muito louvor, né? Falando de qualidade, né? De gestão aí das não conformidades, essa nova norma ela vem trazendo também a obrigatoriedade de um sistema de detecção de metais, né? Agora que o Anderson comentou aí do cilindro de oxigênio, né? Que eventualmente vem coberto em lençol, e aí essa norma 6.0, ela vem trazendo aí essa obrigatoriedade. Então, isso é uma oportunidade, né, da gente elevar o nosso padrão de cuidado, né? Fortalecer aí a credibilidade do nosso serviço e dos nossos processos, né? Então, essa norma, ela vem garantindo aí todos esses processos. Então, quem conseguir implementar ela e fazer com que ela seja efetiva, vai ter um ganho extraordinário, né? Então, essas melhores práticas aí significa mitigação de riscos, né? Mitigar risco, minimizar erros, né? Você falou também aí das near miss da vida, né? Da vida, que são os quase erro. Eventualmente a gente não consegue mesmo tá evidenciando isso nas avaliações, né? Então precisa mesmo, como o Carlos falou, da implantação efetiva da qualidade, para que a gente não tenha tanto problema aí, dentro do nosso serviço, né? Então, a qualidade que a gente entrega hoje é a garantia e a confiança que a gente vai ter dos nossos clientes amanhã, né? Então, quero agradecer aí vocês, né, pela excelente apresentação. Roberto também trouxe aí pontos importantes, né? Matosinho também. Então, parabéns mais uma vez. E aí deixo aí a minha contribuição. aproveitando essa colocação tanto da Lúcia quanto do Wander, eu não sei se vocês lembram aí quem é mais antigo na radiologia. É, antigamente eu não lembro se era a Sociedade Paulista de Radiologia ou no próprio CBR existiam classificados, né? E muitas pessoas ali colocavam o roubo de transdutores nas clínicas. Né? Aqui no Rio, por exemplo, o meu cliente ele tem cadeados e correntes grossas que vincula o transdutor ao ultrassom. Né? Então, o controle de acesso e de saída, né? Porque botar um transdutor dentro da mala é bem fácil e ninguém vê a hora que sai. Né? A gente está falando de um custo elevado no ultrassom. Né? A gente está falando de 15, 20, 30 mil reais aí, um transdutor. Né? Nem vai longe, não. Casos, Antes, aqui em na vários clínica, casos no Rio. o pessoal leva ducha higiênica. Ducha higiênica. Eu já desisti, não coloco mais. Assim, tipo, é colocar e alguém levar. Era assim, batata. E leva desde da mais sofisticada, aquela bonitinha, cromada, até a mais simples. Que aí, não, vamos colocar uma simples aqui de plástico, a mais barata que tiver. Mesma história, sumiu, dá 20 dias alguém levou embora. É impressionante, é impressionante. A que ponto chegamos? Gente, eu acho que é Ah, isso, né? Se alguém tiver mais alguma colocação, uma contribuição aí, agradecemos demais. A Alice aí tá aí com a gente aqui, aguentando o rojão, né, Alice? Desde cedão. Gente, obrigado pela participação de todos. Estamos aí à disposição para qualquer dúvida. Nosso grupo aí trabalhou arduamente. Aline
ela teve aí algumas questões pessoais aí, ela não pôde participar, mas mandou os representantes dela aqui para vocês aí. Gente, brigadão, viu? Obrigada, pessoal. Foi excelente, viu? Muito obrigada mesmo. Parabéns, E, Carlos. Obrigada, pessoal, Jonas. Boa noite, pessoal. Valeu, Boa turma. Boa noite. Boa quinta-feira aí. noite, Até mais. pessoal. Boa noite.